Em história, é importante pensar ou ponderar sobre os silêncios. Sobre aquilo que, quando se escreve ou quando se pensa sobre o passado, sobre aquilo que se silencia, que se omite, que não se fala. Isso é muito comum, né, quando as pessoas reconstroem a história. Porque sempre quando se faz uma reconstrução interessada dos acontecimentos passados, normalmente se omitem coisas que não querem ser lembradas ou não querem ser historiadas porque colocam questões graves, questões relevantes à sua própria narrativa. Na mídia, né, em comunicação, se fala muito sobre as espirais de silêncio, principalmente as grandes corporações jornalísticas. Isso é estudado desde os anos 60, principalmente. As grandes corporações jornalísticas costumam estabelecer determinados temas, determinados assuntos, determinadas abordagens que são silenciadas, não se fala sobre elas. Isso tem uma intenção política clara de fazer com que aquele assunto, aquela proposição, aquela questão não possa ser colocada sem que sugere naquele que coloca uma sensação de ridículo ou de pouca importância. A espiral de silêncio ela age muito no sentido de neutralizar movimentos ou tendências divergentes. Essa coisa acontece na mídia, mas a gente sabe perfeitamente que o fôlego da mídia, ao colocar essas questões, ao proibir, ou a desestimular, ou a silenciar determinadas questões, esse fôlego ele é limitado. Porque, embora a mídia se entenda como capaz de neutralizar determinados eventos ou fenômenos que são considerados adversários, o fato desses fenômenos estarem enraizados de alguma forma na sociedade, terem uma realidade e expressarem verdades, mais cedo ou mais tarde acabam rompendo a espiral de silêncio. E isso é sempre muito desmoralizador para aqueles que insistiram no silêncio, porque a verdade ela sempre acaba aparecendo. Isso acontece geralmente em períodos de crise, em crise de um determinado modelo, em crise de uma determinada lógica dominante ou norteadora das opiniões das pessoas. Isso, do ponto de vista da mídia geralmente é desastroso, porque a verdade surge. E aí o silêncio desaparece. Esses são momentos importantes, geralmente, na história. E quando nós falamos do escrever a história, né, do contar os acontecimentos passados, a mesma lógica se aplica. Os historiadores, por diferentes razões, têm o hábito, e isso sempre foi assim. Não é que as pessoas tenham intenções negativas, às vezes, ou má intenções ao fazer isso, mas é porque, como se busca uma certa coerência na leitura do passado, como se busca uma certa lógica organizada, tudo aquilo que é dissonante costuma ser silenciado. E, é claro, a gravidade desse silenciamento das coisas do passado é maior quanto maior é a importância ou a relevância daquilo que é silenciado. Porque como nós somos fruto de acontecimentos passados, como o nosso presente é a ponta de processos que se estendem em direção àquilo que chamamos passado, porque não dá para saber, ou pelo menos não parece ser verdadeiro, que o passado exista. O passado é uma construção mental, uma abstração. Mas tudo o que acontece e que está presente neste momento teve origem no passado. Então, por mais que você silencie coisas do passado, elas estão presentes no momento e determinam algum tipo de realidade que, por mais que você possa negá-la, acaba tendo o seu efeito na vida das pessoas. E se chega um momento em que as pessoas leem os livros de história e veem que aquela realidade que elas vivem não está lá, não está explicada lá, apareceu de algum outro lugar que não está escrito, que não veio dos livros de história. Então elas se dão conta de que aquela história ela é uma história falsa,
Ela é uma história que não dava conta daquilo que era importante, que acabou sendo relevante na vida que elas estão vivendo, mas que não foi colocada ali porque foi silenciada. Então, vocês podem se perguntar, mas isso quer dizer que não se pode construir uma história sem silêncios? É claro que se pode, mas a questão é que uma história sem silêncios não é uma história que se coloca como ordenada, não é uma história que se coloca como alguma coisa totalmente racional ou que tem um sentido em si. A história sem silêncios é uma história que tem muitas vezes um perfil caótico. É uma história que nós não conseguimos muitas vezes perceber qual é a sua lógica norteadora, o que de fato está por trás dela, porque o convívio entre os seres humanos, aquilo que eles fazem, é geralmente conflituoso, contraditório, repousa no entrechoque das paixões humanas. E as decisões que os homens tomam, tomados por paixões, são sempre decisões que geram conflitos e contradições. Então, uma história que busca dar voz a tudo o qual se deve dar voz, não é uma história que nos permite afirmar sobre o presente alguma coisa definitiva. É uma história que só mostra como o presente também é complexo e como diferentes linhas fundadas em decisões humanas continuam se sucedendo no tempo e determinando uma visão caleidoscópica do presente, quer dizer, uma visão plural ao extremo do presente. Não é solução para isso resgatar coisas que são supostamente silenciadas e omitir outras, porque o problema se mantém. Então, o que nós defendemos aqui, e vemos falando nos últimos vídeos, é que não há como você fazer história, e história verdadeira, ou seja, uma história que apresente a realidade da condição humana para aquele que a lê, ou uma história que mostra para aquele que a vive como os seres humanos são extremamente complexos. Não há como fazer isso sem assumir um total fascínio pelo seu mistério, pelo mistério da história, que é, acima de tudo, o mistério da condição humana. Aí vocês vão dizer, para que serve essa história? Essa história, ela serve para mostrar o papel, a relevância, a grandeza das decisões humanas, né? De como os seres humanos, quando são norteados pelo mundo, pelos desejos e pelas paixões do mundo, se afundam em desagregações, e como quando os homens, norteados pela razão e buscando, de alguma forma, aqueles valores ou aqueles elementos agregadores, conseguem construir coisas que permanecem. Como é que os seres humanos, eles se aproximando, convergindo, buscando harmonia, eles se tornam algo relevante, algo significativo, algo importante. A história é, portanto, ao nosso ver, acima de tudo, uma experiência de filosofia moral. E nesse sentido, não há como silenciar sobre nenhum ato humano. E se deve entender esses atos humanos à luz das grandes dificuldades que a consciência humana atravessa quando decide tomar decisões morais ou decisões na história. Então, é muito interessante, e muito fascinante dar voz aos acontecimentos da história. Dar voz a tudo aquilo que está dentro do humano, né? E saber moralmente discernir aquilo que caminha na direção do bem e aquilo que caminha na direção do mal. Essa é uma perspectiva histórica para nós fascinante, e que nos coloca diante do mistério
do mistério da condição humana.